Boa parte dos problemas de equilíbrio químico está centrada na ideia de pH, e ainda que o problema não peça necessariamente pH, há uma série de questões que podem ser formuladas orbitando em torno, né, dessa ideia, dessa conceituação. Então queria agora fazer um apanhado geral dos casos mais importantes com você. Bom, aqui está um resumo dos principais problemas de cálculo de pH. Eu sei que não está legível, não se preocupe, porque eu vou ampliar e discutir com você cada uma das partes, tá? É impossível prever todas as situações possíveis de cálculo de pH, mas algumas delas são tão relevantes e tão recorrentes que eu as resumi aqui. Então vamos começar com o cálculo de pH de uma solução aquosa de ácido. Eu vou ampliar essa parte aqui do nosso resumo. O ácido ele pode ser forte, pode ser fraco ou pode ser moderado. No caso de um ácido forte, duas situações comuns são monoácido, como HCl e HNO3, e de ácido, como é o caso de H2SO4. Salvo menção em contrário, consideramos que o grau de ionização é 100%, e aqui a concentração de H+, é alfa vezes M, onde alfa é 1. Portanto, a concentração de H+ é igual à concentração nominal da solução, porque todo o ácido dissolvido, HCl ou HNO3, se ionizou, liberando H+. No caso de um diácido como H2SO4, a ideia é a mesma, só que nós multiplicamos por 2, porque cada molécula do ácido libera 2 íons H+. Bom, no caso de um ácido fraco em solução, se ele for monoácido, a gente tem duas possibilidades. A primeira é caso você tenha, além da concentração nominal da solução, isso é, no momento do seu preparo, tenha também o grau de ionização, como um dado da questão. Por outro lado, se você receber Ka, você tem essa outra possibilidade. Então isso aqui vale, por exemplo, para o ácido acético, para o ácido propanóico, para o ácido hipocloroso, para o ácido hipobromoso, para o ácido cianídrico e assim por diante. Bom, e um diácido fraco, os casos mais importantes são o ácido sulfídrico, H2S, e o ácido carbônico, H2CO3. Você vai ter, para a primeira etapa de ionização, um K da ordem de 10 a menos 5 ou menor, porque é um ácido fraco. E o K da segunda etapa é significativamente menor que o da primeira. Isso é uma regra geral, K2 menor que K1, K3 se houver é menor que K2 e assim por diante. Isso quer dizer que o ácido já é fraco na primeira etapa e desprezivelmente fraco na segunda. Consideramos apenas a primeira etapa, levando em conta o grau de ionização dessa etapa ou a constante de ionização dessa etapa. Então note a semelhança entre essas duas situações, onde o diácido fraco nada mais é do que aproximado para uma situação de monoácido fraco, considerando-se apenas a sua primeira etapa de ionização. Não está aqui, mas se for um ácido moderado, aí você vai ter que usar seus conhecimentos de fisicoquímica para determinar a concentração de H+, seja porque você possui o alfa dele, ou seja porque você possui o K. Se ele for moderado, essa continua valendo, porém essa não mais. Aí você vai ter que realmente resolver, por exemplo, pela tabela início, reagiu, formou no equilíbrio. Então, nós vimos aqui essa parte do resumo. Agora vamos para a base. Eu escrevi aqui que você vai resolver de forma análoga, porque exatamente as mesmas coisas que eu discuti para ácido valem para a base, evidentemente trocando Ka por Kb e trocando H+ por OH-. Isto, essa base está inteiramente solubilizada. Agora, existe uma situação de hidróxidos metálicos sólidos, pouco solúveis, aqueles que são ditos, entre aspas, insolúveis, em equilíbrio com a solução saturada da base. Por exemplo, um hidróxido de ferro 3 em equilíbrio com sua solução, um hidróxido de ferro 2 em equilíbrio com sua solução. Nesse caso, você deve usar um dado fornecido a respeito da solubilidade ou do produto de solubilidade para descobrir a concentração de OH-, determinar o pOH e, a partir dele, chegar no pH. Então, acabamos de ver esta parte aqui. Agora eu vou para essa outra parte em que você precisa calcular o pH após diluir uma solução. Bom, uma situação comum é você ter um ácido em solução. E aí você dilui essa solução
obviamente acrescentando o solvente, acrescentando água. Outra situação é a diluição de uma solução de base. Nos dois casos você vai usar o raciocínio da diluição de soluções, onde aqui está a quantidade em mols do soluto antes, aqui a quantidade em mols do soluto depois. Esse produto e esse produto são iguais porque a adição de água à solução não altera a quantidade do soluto ácido. Tá? Bom, agora veja só, temos aqui um detalhe. Se nós queremos calcular o pH, temos duas situações emblemáticas. A primeira é se esse ácido é forte. Então, se ele é forte, o alfa é considerado 100%. Se ele for um monoácido, eu tenho essa situação. Então, aqui eu coloco a concentração de H+ antes e a concentração de H+ depois. Portanto, se você tem o pH antes e quer o pH depois, basta você, a partir do pH inicial, descobrir H+, colocar aqui para descobrir a concentração de H+ no fim e o pH final. Se for um diácido, a concentração de H+ é 2m, ou seja, m é igual a concentração de H+ sobre 2. Você coloca tanto aqui quanto aqui, o 2 cancela com 2, e você também vai ter H+ vezes volume inicial igual a H+ vezes volume final. Isso porque o ácido forte não se ioniza mais durante a diluição, porque ele já é suposto totalmente ionizado no início. Agora, uma situação difícil é diluir ácido fraco, por exemplo, uma solução de ácido acético. Aí o que acontece é que a concentração inicial ela é dada por essa expressão. De onde eu tirei isso aqui? Isso aqui tem dois jeitos de você chegar nela. A primeira é você pegar aquela expressão concentração de H+ igual a raiz de Ka vezes m, elevar os dois lados ao quadrado, chega nisso. A outra é você escrever a fórmula de Ka. A expressão de Ka é igual a H+ vezes a concentração do ânion sobre a concentração do ácido na forma molecular. Substitui a forma molecular, concentração dela por m, a concentração do H+ é igual à concentração do ânion, então isso dá H+ vezes H+, e isolando m você chega nisso. Substitui isso aqui, então você vai ter isso aqui na situação inicial vezes VI, e isso aqui na situação final vezes VF. O K vai cancelar porque ele se mantém constante, e aí você pode, a partir da concentração de H+ no início, calcular a concentração de H+ no fim. Para a base você procede analogamente, lembre-se que você, contudo, vai estar trabalhando com OH-. Vai chegar no POH e ao final subtrai de KW, de PKW para descobrir o pH. Bom, essa é então a parte referente à diluição de soluções. Agora vamos para problemas que envolvam neutralização ácido-base. Nesse caso, a primeira coisa que você tem que lembrar, que é muito importante, é que quando você mistura uma solução de ácido e uma solução de base, a neutralização não envolve apenas a parte que está ionizada ou dissociada. Ela envolve o eletrólito total, a concentração total do eletrólito, esteja ele dissociado ou não dissociado. Então, por exemplo, se você neutraliza ácido acético com hidroxissódio, o hidroxissódio não neutraliza apenas a parte do ácido acético que está ionizada, mas ele neutraliza também a parte que não está ionizada. É por deslocamento de equilíbrio, porque o ácido se ioniza, a base vai lá e neutraliza o H+ liberado, isso vai deslocando o equilíbrio, o ácido vai se ionizando mais e sendo neutralizado. Você tem duas situações possíveis aqui. Primeira é que a neutralização aconteça exatamente na proporção estequiométrica, ou seja, sem excesso. E se não houver excesso, o que você terá? Você terá, ao final, apenas sal em solução. Você não terá sobra de ácido, não terá sobra de base. Então, nesse caso, não se precipite dizendo que o pH é 7. Ele pode não ser. Nós vamos ter que discutir aqui o quê? Como calcula pH de sal. Que já eu vou revisar com você. Voltando no nosso quadro inteiro, ó, essa partezinha aqui, ela vai nos jogar aqui embaixo, onde eu vou discutir toda a parte de pH de sais. Bom, a outra situação é a situação em que você tem uma neutralização não estequiométrica, ou seja, excesso de ácido ou excesso de base. Então aqui trata-se de um problema de estequiometria, onde você vai cair em duas possibilidades, ou há excesso de ácido ou há excesso de base. Nesse caso, você, calculando o excesso, consegue descobrir a concentração de H+ final ou a concentração de H- final. Lembre-se que este excesso estará
ionizado ou dissociado no volume final. E o volume final geralmente é a soma dos volumes das soluções misturadas. Mas existem alguns problemas onde, além de fazer a mistura ácido-base, ainda é acrescentada água no fim. Então tem que estar atento a isso. Portanto, é meramente um problema de estequiometria. Bom, então discutimos essa parte aqui. Agora, voltando para cá, cálculo de pH, vamos falar de solução tampão. Nesse caso, nós temos duas situações importantes. A primeira delas é o tampão de um ácido fraco e seu sal. Na verdade, falando de forma mais técnica e mais culta, é o ácido fraco e o seu ânion que atuam como tampões, né? Constituindo solutos importantes da solução tampão. É o caso do ácido acético e acetato, é o caso de ácido cianídrico e cianeto, e é o caso de qualquer ácido fraco de Bronsted-Lowry e sua base conjugada. Então pode ser, por exemplo, um dihidrogeno fosfato e um monohidrogeno fosfato, quer dizer, o ácido pode ser um ácido de Bronsted-Lowry, ou seja, uma espécie iônica, ele não precisa necessariamente ser um ácido de Arrhenius. Aqui, a maioria dos problemas eu resolvi com você simplesmente escrevendo a expressão de Ka. Porque simplesmente escrevendo a expressão de Ka, normalmente a gente tem o Ka, vai ter a concentração do ânion, que foi jogado lá dentro, a concentração do ácido correspondente, né? Porque o ácido sendo fraco ele se ioniza pouco, então a contribuição da ionização dele para o ânion é pequena. Portanto, aquilo que é jogado em solução do ácido e do ânion vão ser efetivamente as concentrações que você vai ter e você chega aqui. Agora, se você aplicar menos log dos dois lados e desenvolver, você chega nessa equação de Henderson-Hasselbalch, que também é oportuna. A questão é que essa equação, embora oportuna para algumas resoluções, às vezes as pessoas que tentam decorar se confundem se aqui é mais ou é menos e quem vai em cima, quem vai embaixo. Portanto, eu, como você lembra, tenho sempre tentado, sempre que possível, resolver por meio dessa. A outra situação é de uma base fraca e o seu cátion. O caso clássico é amônia na presença de amônio, mas podemos generalizar para qualquer base fraca de Bronsted-Lowry e o seu ácido conjugado, que é o caso das aminas de um modo geral e o respectivo cátion amônio, que é a amina protonada. O Kb a expressão do Kb é a expressão que eu uso nesses casos, onde você tem aqui uma perfeita analogia. Agora, se aplicar menos log dos dois lados e desenvolver, você consegue isolar uma fórmula de POH em função dessas outras grandezas. E aí você substitui em pKw é igual a pH mais POH e isola pH, chegando nessa expressão. É a outra equação de Henderson-Hasselbalch. Mais uma vez eu insisto, quem decora às vezes erra esse sinal, às vezes erra esse sinal, erra quem vai em cima, quem vai embaixo. Usando a expressão é muito mais tranquilo de não cometer esse tipo de erro. No fundo, a gente estudou que os tampões eles são muito similares, porque nos dois casos você vai ter um ácido e uma base conjugada. Então pouco importa se o enfoque é dado ao ácido e sua base conjugada, ou a base e o seu ácido conjugado. Então, no fundo, depende exclusivamente se você vai receber na questão um valor de Ka ou um valor de Kb para fazer um cálculo de pH de solução tampão. Com isso, a gente viu essa parte aqui do resumo. E agora nós vamos para essa última parte aqui, que envolve sal em solução aquosa. Bom, nesse caso, a situação mais simples que nós temos é quando não há hidrólise. Então esse é um caso clássico de brometo de potássio, cloreto de sódio, nitrato de cálcio e assim por diante. O pH da solução, caso ela seja feita em água pura, vai ser 7. Agora nós temos três outras situações. Uma delas é quando você tem apenas hidrólise do ânion. Isso acontece quando o ânion é derivado de um ácido fraco e o cátion é derivado de base forte. Então tipicamente o caso de acetato de sódio, cianeto de sódio, hipoclorito de sódio, carbonato de sódio ou de potássio e assim por diante. Bom, nós temos
uma maneira de calcular a concentração de OH-, considerando que o ânion se comporta como uma base de Bronsted-Lowry fraca. Então, do ponto de vista matemático, tudo se passa como se fosse uma base fraca, então vale essa e vale essa. Apenas tem que prestar atenção no significado dos termos. Alfa é o grau de hidrólise, isto é, o rendimento da reação de hidrólise, o percentual da reação de hidrólise que acontece, que vai de 0% a 100%. M é a concentração em mol por litro do ânion que está se hidrolisando, é a concentração de cianeto, de acetato e assim por diante. E K, índice H, é a constante de hidrólise da reação em que o ânion reage com a água, chamada reação de hidrólise. K de hidrólise é dado, nesse caso, por produto iônico da água, que é 10 a menos 14 a 25 graus Celsius, dividido por Ka, sendo Ka a constante de ionização do ácido conjugado desse ânion. E esse K de hidrólise nada mais é do que um K de basicidade de uma base fraca de Bronsted-Lowry. E se você colocar Kb aqui e fizer o produto, você lembra que Ka vezes Kb dá Kw. Então, essa é uma expressão muito importante, que a constante de ionização de um ácido vezes a constante de basicidade da base conjugada. Não se esqueça disso. Para usar essa expressão, a gente está trabalhando com ácido e sua base conjugada. Esse produto dá Kw na temperatura do experimento. Outra situação é quando o sal tem hidrólise apenas do cátion, que é o caso típico do cloreto de amônio, do nitrato de amônio, do sulfato de amônio. O amônio se hidrolisa e ele se comporta como se fosse um ácido fraco, um ácido de Bronsted-Lowry fraco. Então nós podemos usar a mesma matematização de ácidos fracos, onde alfa aqui vai ser o grau de hidrólise e M a concentração do cátion. Nesse caso, o K de hidrólise ele é obtido dividindo o K da água, de ionização da água, pela constante de basicidade da base conjugada do cátion. Por exemplo, se o cátion é amônio, aqui nós vamos colocar o Kb da amônia. E M, como eu disse, é a concentração do cátion que está se hidrolisando. Aqui também, se você colocar Ka, você percebe que o produto KAKB para um par conjugado é igual ao Kw. Se você aplicar menos log dos dois lados, você chega nisso aqui, que o pKa mais o pKb de um par conjugado sempre vai dar o pKw, que a 25 graus Celsius vale 14. O outro caso emblemático, além do amônio, é o dos cátions derivados de aminas, muito comuns em medicamentos. Então, cátions de aminas primárias, secundárias e terciárias podem se hidrolisar, liberando H+, e atuando como ácidos fracos. A situação mais complexa, que eu me lembro só caiu uma vez nos últimos anos no ITA, é quando há hidrólise de cátion e ânion simultaneamente. Nesse caso, bem mais complexo, a constante de hidrólise é dada por essa expressão, e para você calcular o pH, você vai usar essa expressão matemática que está aqui, raiz de Kw vezes Ka sobre Kb, onde o Ka, no caso, é o Ka do ácido conjugado desse ânion. Por exemplo, se for, digamos, o sal é cianeto de amônio, então aqui vai ser o ânion cianeto, aqui vai ser o K do ácido cianídrico. E o amônio vai ter como conjugada a amônia, que é o Kb da amônia, tá? Bom, e além dessas 4 situações de hidrólise, você tiver uma situação única, uma situação mais complexa, mais elaborada, que é você ter um sal derivado de um ácido fraco, mas que é hidrogeno sal. Então é o caso do hidrogeno sulfeto de sódio ou bisulfeto de sódio e o hidrogeno carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio. Nesse caso, a expressão para você calcular o pH é somar o pK1 com o pK2 do ácido correspondente. Então aqui, por exemplo, no caso desse seria o pK1 do H2S e o pK2 do H2S. Aqui seria o pK1 do ácido carbônico, o pK2 do ácido carbônico. Dividir por 2, faz esse cálculo, você descobre o pH. Tá? Não que você não possa tentar usar nesse caso e nesse caso essa expressão aqui, mas ela não é tão acurada, não dá uma acurácia, uma precisão tão grande quanto essa aqui fornece. E uma última coisa agora que a gente viu isso aqui, voltando aqui, você tem que lembrar do caso da curva de titulação.
Cada ponto da curva de titulação, na verdade, é calculado, pode ser calculado levando em conta que antes do ponto de equivalência você tem uma titulação não estequiométrica sobrando a substância que está sendo titulada. Depois do ponto de equivalência você também tem uma situação não estequiométrica onde há excesso do titulante. Agora, no ponto de equivalência, você está na proporção estequiométrica, você tem um sal, e, portanto, para determinar o pH do ponto de equivalência de uma titulação ácido-base, você vai precisar usar esses preceitos que aqui estão resumidos. Está aí, então, o panorama geral dos casos mais importantes de cálculo de pH. Tá bom? Um ótimo estudo para você, até a próxima aula.